Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O presidente executivo da Abitrans, Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito, Silvio Médici, falando sobre o trânsito brasileiro e seu impacto na economia do país. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o professor de infectologia da Santa Casa de São Paulo, Dr. Marco Aurélio Safadi. Fique conosco. O Brasil é o quarto país do mundo que mais mata e lesiona em acidentes de trânsito. São 40 mil mortos e 250 mil lesionados. Essa tragédia nacional, que é uma verdadeira guerra, impacta na vida das pessoas, das famílias, e recentemente foi quantificado por um trabalho do IPEA através da nota técnica número 75. Segundo esse estudo, essa conta ultrapassa 150 bilhões de reais por ano, resultado de perdas materiais, perdas humanas, perda de produtividade, atendimento médico hospitalar. Você deve ter percebido que esse valor é superior à economia prevista com a reforma da Previdência Social, que foi recentemente aprovada e que é da ordem de 132 bilhões de reais por ano. Pois bem, esse custo quem paga é toda a sociedade. E aqui me dirijo aos senhores empresários que suportam uma alta carga de impostos que inviabilizam a expansão do seu negócio e, consequentemente, o crescimento econômico do país. Deixo aqui uma mensagem, ou um apelo até, para que sempre que puderem apoiem as iniciativas para um trânsito mais seguro, ofereça à sua equipe treinamento em direção seguro, apoie as iniciativas de fiscalização que são promovidas pelas autoridades, pois todo investimento nessa área retorna em melhor qualidade de vida, melhor produtividade e melhora o resultado da sua empresa e, consequentemente, a economia do país. Um grande abraço. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Aurélio Safadi, professor de infectologia da Santa Casa, membro de várias comissões, um homem que está no epicentro da vacinação, da ciência, da vacina e do retorno das crianças às aulas. Ou seja, um homem que tem muito a agregar. E só uma informação que eu vou pedir a sua confirmação. É um homem na linha de frente, já atendeu mais de 700 crianças infectadas com Covid e, felizmente, morte zero. É um prazer tê-lo conosco. O prazer e a honra são minhas, Cury. Uma alegria para mim poder participar aqui com você e com aqueles que nos acompanham hoje. De fato, a Covid-19 tem algumas peculiaridades, né? E talvez uma das mais intrigantes peculiaridades dessa doença é o seu comportamento na população pediátrica. Claro que há casos graves, há hospitalizações e, infelizmente, há mortes em crianças, mas elas ocorrem de maneira desproporcionalmente menor do que aquela verificada em adultos, né? Então, a nossa experiência que você citou, de 2 hospitais, de grandes hospitais que eu trabalho aqui em São Paulo, um de características públicas e outro privado, é que, de fato, nosso grupo já atendeu mais de 600 crianças com Covid-19, algumas delas hospitalizadas e que algumas foram até tratadas em terapia intensiva, mas, felizmente, nos nossos 2 hospitais, não registramos ainda nenhuma morte, né, associada à Covid-19 em crianças. Mas, repito, elas existem, mas são raras. Dr. Safadi, o senhor
foi nomeado e faz parte de grupo de médicos independentes e também de um grupo específico do governo de São Paulo. Por favor, quais são? A gente teve a alegria, né, de ser convidado para fazer parte do Comitê Médico de Educação, convite esse feito pelo secretário da Saúde, né, Dr. Rossielli, e o governador do estado de São Paulo, né, Dr. João Dória. Então, junto com outros colegas meus de renomada competência, né, eu tenho a honra de estar participando desse comitê que tem como objetivo dar consultoria à Secretaria de Educação e ao governo do estado no que diz respeito, Cury, a talvez um dos pontos mais importantes dessa pandemia, que é permitir o retorno das crianças às atividades escolares. Que é fundamental. Crucial. Mas não parou aí. O senhor também fez parte de uma outra comissão independente para falar de vacina. Exato, a gente também foi solicitado, né, para que opinássemos e que dessemos o nosso parecer em relação à expectativa que as vacinas que hoje, felizmente, já temos disponíveis aqui no nosso país, né, há 2 vacinas já autorizadas para uso emergencial, e nós fomos convidados para opinar em relação ao que representaria a inclusão dessas vacinas no nosso programa e que impacto elas podem trazer para o controle, né, desta pandemia. Novas vacinas estão surgindo e vem uma grande dúvida no ar. Qual a vacina que eu devo tomar? Vou dizer com muita franqueza, claro, que é o que eu tenho dito a todos que me perguntam. A melhor vacina para você receber é aquela que primeiro estiver ao seu alcance, desde que ela tenha sido, vamos dizer, registrada para uso pelas nossas autoridades, né, pelas nossas agências regulatórias. Isso pressupõe que elas foram avaliadas, foram testadas adequadamente e representam uma possibilidade de prevenção dessa doença. Então, de maneira muito franca, Cury, claro, eu diria para você, a primeira vacina que se oferecer possível para você ao seu alcance, pode recebê-la, porque dos dados que eu vi até hoje, todas elas têm um aspecto em comum muito importante. Qual é? Todas elas apresentaram nos estudos, Cury, uma elevada eficácia para prevenir formas graves. O que é ótimo. Para prevenir morte, para prevenir hospitalização. Claro, nenhuma vacina é 100%, mas todas elas têm demonstrado de maneira consistente esse achado. Isso antecipa que uma vez que a gente contemple essas vacinas para os grupos mais frágeis, mais vulneráveis para complicações, como por exemplo os idosos, os com comorbidades e para aqueles de maior risco da doença, como profissionais da saúde, etc., a gente vai conseguir, uma vez que a gente tenha, vamos dizer, conseguido vacinar com abrangência esse grupo, diminuir muito as mortes, diminuir muito hospitalizações e diminuir muito a carga que essa doença tem nos oferecido em termos de recursos de saúde. A gente vai poder dar, vamos dizer, uma pausa, um suspiro para os serviços de saúde que estão sobrecarregados. Eu tenho certeza que muita gente que está participando conosco agora está com a dúvida, bom, e meu filho, e minha filha, voltam para a escola, não voltam, o ensino está preparado para receber essas crianças, enfim, tem toda uma série de preocupações, inclusive alimentares, de saúde, etc. Qual a sua visão, ou se puder revelar aquilo que vem sendo discutido, claro, aquilo que não seja sigiloso ou que fira princípios éticos e morais. Bom, Cury, eu entendo que um dos danos mais dramáticos que essa pandemia trouxe foi para a população pediátrica no que diz respeito a privá-las do acesso às escolas. Então, eu acho que os danos da interrupção das atividades escolares trouxe um prejuízo inequívoco às nossas crianças. Prejuízo do ponto de vista de saúde mental, depressão, etc. Suicídio em adolescentes, a gente tem visto aumentar as taxas. Prejuízo cognitivo, né? Então essas crianças demorarão tempo para resgatar aquilo que elas perderam de oportunidades nesse ano. Lembrar que o nosso país é um país com inequidades, né? E imaginar que essas plataformas virtuais estejam ao alcance de toda a população no mínimo, ingênuo da nossa parte, né? Muitos dos lares não têm acesso à internet, não têm computador
e tampouco tem um pai ou uma mãe que possa estar ao lado da criança, né, durante esse aprendizado para oferecer essa plataforma. Evasão escolar, há dados que mostram que quanto mais tempo fora das escolas, menor a chance dessas crianças retornarem. Aumento do risco de violência, porque os pais saem para trabalhar e delegam o cuidado das crianças a um vizinho, a um adolescente. Abuso, problemas nutricionais, como você citou. Em resumo, os prejuízos são muito claros. Em contrapartida, a gente tem que compreender quais são os riscos de retornar às atividades escolares. E à luz das evidências atuais, o que nós aprendemos ao longo desse um ano, né, de pandemia... O mundo aprendeu, né? Exato. Não foi aqui, foi o mundo. Lições aprendidas científicas. É que as crianças, ao contrário do que supunhamos lá atrás, ano passado, elas não são vetores relevantes de transmissão como são para outras doenças, como, por exemplo, a gripe causada pelo vírus influenza e outras enfermidades, como a bronquiolite causada pelo vírus sincicial, onde crianças são vetores muito importantes de transmissão. Não estou querendo dizer aqui que crianças não transmitam. Claro que elas podem sim transmitir, mas, vamos dizer, a carga de transmissão representada pelas crianças dentro do contexto pandêmico é muito menos relevante que a de outros grupos etários, como de adultos, etc. Paralelamente a isso, Cury, o que os estudos nos mostraram, estudos europeus, americanos, etc., onde as escolas estiveram abertas, é que quando as infecções ocorrem, e claro que elas vão ocorrer dentro do ambiente escolar, com muito mais frequência, essas infecções, quando eles rastreiam a origem da infecção, elas ocorreram fora da escola do que dentro da escola. Por quê? Porque na escola foram implantadas medidas de segurança. Nos países que foram feitos esses estudos e no nosso país. Eu não entendo que essas medidas sejam algo que não esteja ao nosso alcance. Então, já estão ao nosso alcance. Estão ao nosso alcance e a gente tem autoridades que estão atentas a isso. Então, são regras relativamente fáceis de serem implementadas. Que bom. Então, é o distanciamento, é você ter, ao invés da classe inteira junta, você vai ter um terço, vamos dizer, desses alunos. Você ter um lugar ventilado, onde você possa com isso diminuir a chance de transmissão do vírus, onde naquelas crianças que são aptas a usá-las, utilizar as máscaras, e as crianças utilizam as máscaras muito bem, Cury, melhor do que os adultos, eu vejo isso no meu consultório, as crianças utilizam as máscaras, claro, aquelas que têm idade para utilizar esse tipo de instrumento, triagem de sintomas. Então, por exemplo, você, Cury, tem lá seus filhos que estão na escola. Se eles apresentarem um quadro sugestivo da Covid-19, a escola te orienta que você não leve sua criança à escola. Ou, se tiver alguém na tua casa que tenha sintomas, isso vai diminuir o risco, vamos dizer, do contágio. Rastreamento por testes, então isso também é uma necessidade e a gente tem enfatizado isso para as autoridades disponibilizarem essa testagem de maneira eficiente, porque isso se mostra uma medida eficaz para conter os eventuais surtos que ocorrerem. Isto está sendo sugerido ao governo. O Brasil tem vários Brasis dentro do Brasil. Na sua avaliação, temos a possibilidade de que essas medidas, esse combate à pandemia, ao Covid, realmente surtam o efeito que todos nós tanto desejamos? Dois pontos. O seu comentário é absolutamente pertinente, né? Há dois Brasis e há Brasis que realmente necessitam, e nesses momentos é que a gente percebe como é importante o investimento em ciência, em saúde, sim, e em educação, né? Sem esses pilares não se constrói uma nação que vai progredir. Então, eu acho que é mais do que necessário que, caso essas condições mínimas não existam, que sejam implementadas, né? E que se cobre das autoridades responsáveis que façam, vamos dizer, essas medidas. Porque entendo até que nesses locais onde as escolas eventualmente não sejam aptas a implementar essas medidas, as condições fora das escolas que essas crianças vão estar submetidas, se não tiverem opção de ir às escolas, provavelmente são até mesmo piores que aquelas que elas teriam na escola. Então, em absoluto, isso significaria uma condição para não abri-las, mas sim uma necessidade de cobrar das autoridades que implementem
as melhorias? Na sua avaliação, a vacinação é um processo em curso. O retorno às aulas é um processo em curso. Isto deve se acelerar ainda nesse primeiro semestre ou só no segundo semestre desse ano? Eu acho que, levando em conta a velocidade com que temos visto a implementação da vacinação aqui no nosso país, ainda com muita carência de doses de vacina, eu acho que é um processo que vai se arrastar, Cury, provavelmente por todo o ano de 2021, para que a gente contemple todos aqueles que são necessários contemplar com a vacinação. A gente estima em aproximadamente 80 milhões o número de brasileiros que fazem parte dos grupos de risco a serem vacinados. Se a gente entende que são 2 doses, são 160 milhões de doses que têm que ser aplicadas, né? Então, como eu disse há pouco, acredito muito no efeito que as vacinas vão trazer no que diz respeito a diminuir morte, diminuir hospitalizações e diminuir a sobrecarga dos serviços de saúde. Não creio que elas vão erradicar o vírus, né? Mas vão ajudar a controlar essa pandemia. Já há dados que mostram que as vacinas nos protegem, não só da doença, mas também da infecção. Algum grau de proteção contra a infecção, há dados novos mostrando que essas vacinas têm esse poder. Que bom. Significa o quê, Cury? Que se eu vacinar uma proporção grande da população, eu vou poder, inclusive, beneficiar grupos para os quais a vacina não pôde ser aplicada, como, por exemplo, crianças e adolescentes. Eles ainda não fazem parte dos grupos a serem vacinados, porque não há dados ainda. Mas eu sou um defensor de que a gente implemente com muita presteza estudos em crianças com as vacinas, para que a gente possa, num futuro breve, poder também oferecer essa opção de prevenção para as nossas crianças. Nesse momento se discute muito que o vírus é um vírus inteligente, que está mudando, que tem variantes. Nos fale a respeito, por favor. Esse é um ponto que a gente precisa discutir com profundidade, né? Então, todo vírus tem essas capacidades, e esse é um vírus que a gente chama RNA. Então, como todo vírus RNA, ele acumula mutações, Cury. E quando esses vírus acumulam muitas mutações, essas mutações podem alterar alguns aspectos do vírus, da sua transmissibilidade, o seu poder de infecção, da sua virulência, que quer dizer isso, da sua agressividade, né? Então podem conferir maior agressividade ao vírus ou ao contrário, né? Importante também reconhecer que muitas vezes essas mutações, ao conferirem maior competência na transmissão do vírus, às vezes o que acontece é que há uma diminuição da sua virulência, da sua agressividade. Isso já aconteceu em pandemias anteriores. Então, a gente precisa monitorar isso de perto, entender que a proteção oferecida, por exemplo, pelas vacinas, né, ou por você já ter tido infecção, continuam eficientes contra esses novos variantes. Então, isso é um trabalho minucioso que os virologistas têm feito, e muito importante que se invista nisso aí, para que a gente possa ter uma noção exata do que está acontecendo com as características desse vírus que circula. Então, essas variáveis todas são possíveis, né? Tanto no ponto de vista de agressividade, como no ponto de vista de infectividade, de escape vacinal, dos métodos diagnósticos, etc. E a comunidade científica está muito atenta a isso. Não existe ainda nenhum resultado dessas análises, se está contaminando mais ou menos, ou mais virulenta ou não, ou já temos temos dados preliminares desses variantes, e o que os dados preliminares nos mostram é que, aparentemente, esses variantes que recém surgiram, tanto na África do Sul como aqui no Brasil, em Manaus, eles compartilham mutações, eles são parecidos, esses dois variantes. Eles aparentemente têm sim uma maior infectividade, a exemplo do primeiro que apareceu ali no Reino Unido, são de fato mais infecciosos, mas não há, à luz das evidências atuais, demonstração de que sejam mais agressivos, mais virulentos. Isso não pôde ainda ser demonstrado. O que se está investigando agora é se a proteção oferecida pelas vacinas fica prejudicada frente a essas variantes. Dados preliminares mostram que pode haver um impacto, mas ainda não é algo relevante. Esse aumento que temos acompanhado do número de mortes, infelizmente, que vem ocorrendo, elas
estão vinculadas às variantes ou foi um contágio mesmo por não usar máscaras, álcool, lavar a mão, enfim, distanciamento social? Eu acho que na região norte, eu posso dizer a você que foi um misto das duas coisas. Eu acho que houve um componente do surgimento desse variante que contribuiu para maior infectividade, para criar maior suscetibilidade na população, né? E junto à ausência do rigor em relação às regras que a gente sabe que são importantes. Então, uma mensagem que eu queria deixar aqui, né, antes de encerrar minha fala, é lembrar que o fato de você eventualmente ter tido a possibilidade de receber a vacina não significa que você possa prescindir das medidas que a gente sabe que são medidas protetoras, ou seja, o uso das máscaras quando você está muito próximo, né, num lugar a alguém, a higienização, evitar aglomerações e o distanciamento social. Ainda não podemos prescindir dessas medidas nesse momento, mesmo que eventualmente você tenha sido vacinado. E existe a possibilidade de reinfecção naqueles que já foram infectados? Claramente, a resposta é sim, Cury. Existe já dados, vamos dizer, consistentes mostrando que reinfecção ocorre. Essa é a má notícia, né? Mas absolutamente previsível, porque essa é uma característica desses vírus. A boa notícia é que por pelo menos alguns meses depois da infecção, a gente tem visto que esse é um fenômeno possível, mas raro. Então, a gente entende que nos primeiros 3 a 6 meses, pelo menos, depois da infecção, a gente raramente tem observado reinfecções. Dr. Marco Aurélio Safadi, nós queremos agradecer muito a sua participação, aos esclarecimentos, ao seu brilhantismo, desejar pleno êxito nessa empreitada e nos desafios que se apresentam, que são gigantescos, porque o seu sucesso, o sucesso desse trabalho é o sucesso não só do Estado, do país e do combate ao mal que começou no ano passado. Eu que agradeço, Cury, a oportunidade, da sua simpatia, do seu carinho, né, com a gente. E, de verdade, sinceramente, o sucesso que eu espero é o sucesso das vacinas, né, e o sucesso das medidas de contenção. Esse, verdadeiramente, é o sucesso que eu enxergo necessário para a nossa população, para trazer um pouco, né, da possibilidade de nós, em breve, né, retornarmos, vamos dizer, a um cenário que permita retomarmos muitas das coisas que fomos privados nesse ano. Todos nós. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSelling chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSelling e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital.